Nós sempre vemos atletas carregando garrafas bem grandes de água durante o treinamento. Mas será que isso é necessário para nós? Será que é necessário para eles? Será que é adequado? Será que não causa nenhum problema? Será que melhora a performance? Então são várias perguntas que a gente tem que responder aqui. Agora, o que você tem que responder é, quando você vê o vídeo, você clica no gostei e se inscreve no canal para dar aquela força. Bom, eu acho que quando a gente vai falar de hidratação durante um treinamento, durante um exercício, a primeira coisa que vem na cabeça é o que é aquela dor que dá aqui na lateral. Eu começo a fazer o exercício, tomo água e me dá uma dor, um desconforto, por isso que eu parei de tomar água. Bom, esse incômodo nos últimos anos ele foi extremamente bem estudado e nós temos algumas possibilidades de causa. A primeira é a fadiga do diafragma, que com certeza é um dos principais músculos respiratórios. Então quando você está fazendo uma atividade de vigor bem intenso, a gente sabe que o sangue vai para essas regiões que estão sendo utilizadas. E aí nesse momento falta sangue no diafragma e aí causa uma fadiga precoce. E isso não tem a ver com respiração errada necessariamente. Isso normalmente acontece em pessoas que são descondicionadas e estão no esforço muito intenso. Lógico, um atleta também pode sentir se ele se desafiar. Temos também uma outra teoria que é sobre algum possível desvio postural, onde a pessoa tem esse desvio e aí força o diafragma e da mesma maneira falta sangue. Uma terceira teoria seria a dor no baço e não mais no diafragma agora. E basicamente é a mesma coisa. Ele precisa de uma grande quantidade de sangue, vai sangue para as periferias e aí se sente a dor. Essa dor ela vai vir pela falta de sangue, que vai causar uma distensão. E por último, que é a que importa aqui para nós, sobre a hidratação. Quando você come muito e bebe muita água, o estômago fica muito pesado e isso cria uma resistência de trabalho para o diafragma. Aí você sente a dor. Então você está me dizendo, Leandro, que se eu sobrecarregar o meu estômago, eu posso ter essa dor lateral, o que é muito incômodo. Exatamente. Então, eu não devo beber água? Eu não disse isso, eu disse que você não pode sobrecarregar. Então a gente tem uma quantidade de água por dia, cada pessoa tem o seu tanto. Expliquei isso no meu curso de dieta. E aí essa quantidade você vai dividir durante o dia e para atividades físicas onde não tem uma desidratação muito alta, você nem precisaria tomar água durante. A atividade da musculação normalmente não é a que faz mais você transpirar, porque a densidade de treino... Leandro, o que é densidade de treino? É uma das variáveis. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Essa densidade de treino, no treino de musculação, ela é menor do que, por exemplo, no aeróbico. Então, a transpiração costuma ser muito menos do que num exercício aeróbico. Então, se você se hidratou antes do treino, treinou musculação por no máximo 1 hora e meia, se você não quiser tomar água, não precisa. Logo depois, você vai fazer um shake, vai beber água, tá tudo certinho. Claro, você pode sentir sede. E você pode também mandar água durante o seu treinamento. Inclusive, você manda água durante o treino, quantos litros? Escreve aqui nos comentários. Eu costumo beber na faixa de 700 ml, uma coqueteleira sempre da Oficial Farma. Outra coqueteleira, nem compra que nem vai chegar, vai dar errado no correio. Eu sei o que eu estou te falando. Então, você não precisa, mas você pode fazer a utilização. E aí, se você costuma beber água e sentir esse desconforto, abaixa a quantidade. E se eu já senti, Leandrão? Abaixa a intensidade do exercício ou espera um pouquinho, que tende a melhorar. Quanto mais condicionado você for, mais difícil é você sentir isso. Como o tempo de tensão, né, a densidade do treino de musculação ela é menor, é mais difícil você sentir. Então, mesmo consumindo grande quantidade de água na musculação, você não tende a sentir. Já no exercício aeróbico, sim. Então, qual que é o mandamento aqui? Vamos resumir. Para um treinamento de musculação de 1 hora e meia, em situações normais, você não precisa beber água. Bebe água antes ou depois. Se você quiser beber água, tudo bem. Uma quantidade que não atrapalha o seu treinamento. Aí cada pessoa vai ter o seu. Então vai pela sua sensação. Pus uma garrafa lá e vou dando umas bicadinhas, tranquilo, não me atrapalhou nada, pode continuar. Independente de ser 100 ml ou 1 litro. Se não te atrapalhou, não tem problema. Num exercício aeróbico é mais fácil acontecer essa dor, então, principalmente se você é descondicionado. Então, eu vou trabalhar ali com um aluno novo que está começando a treinar. Qual que é a minha orientação nesse sentido, quando ele vai fazer um exercício aeróbico de uma duração mais alta? Faz o seguinte, meu filho, bebe água antes e vai beber água depois. Durante esse período, só molha a boca.
já tá ótimo. Beleza, porque a minha boca dá uma ressecada, aí uma molhadinha na boca é fantástico e não me atrapalha, não causa dor. É isso aí. Mas vamos dizer que esse aluno vai fazer uma maratona de 6 horas. Então não tem como ele passar todo esse tempo sem beber água. Então ele vai se hidratar antes e vai se hidratar depois, mas de uma maneira mais específica eu já vou explicar. Antes vai se hidratar normalmente, tal. Chegou ali durante, ele vai bebendo pequenos goles de água para não sentir esse desconforto. Beleza. Depois, quanto de água que ele deveria beber? Nós temos uma regra para isso. A gente se pesa antes da atividade, então vamos dizer, comi, bebi água, tranquilo, vou começar meio-dia minha maratonazinha. Quanto que eu me pesei? Ah, Leandrão, pesei 80 quilos. Beleza. Me hidratei durante, fiz todo o exercício, tudo certinho. Depois eu me peso novamente. Quanto que deu? Ah, deu 78 quilos. Pô, podemos entender que mais ou menos você perdeu 2 litros de água? Lógico que tem aí glicogênio, gordura, mas para nossa matemática o que importa são os 2 quilos de diferença. 2 quilos igual a 2 litros. Então eu tenho que beber 2 litros de água para recuperar isso. Pô, não, mas beber 2 litros de uma vez é difícil. Não. A regra é você beber esses 2 litros pelo menos 6 horas depois. Então, fui até 6 da tarde na minha atividade física, pesei, perdi 2 quilos, então eu tenho que beber 2 litros de água das 6 horas da noite até a meia-noite. Beleza, então vou comer, vou me hidratando. Obviamente que isso teria que ser a mais. Então, vou mandar 4 litros de água no dia. Tudo bem, mandei 2 litros antes, 1 litro durante, então eu já tenho 1 litro para depois, mais esses 2 litros. Tá? Então é uma quantidade de água que fica bastante alta. Mas você tem um tempo para isso. Uma sugestão é você nesse momento, se tiver com muita dificuldade para ingerir água, pô, preciso comer, certo? Beleza. Então eu vou comer frutas que tem bastante água. Vou comer melancia. Eu vou fazer um shake e eu vou colocar nesse shake, sei lá, leite, whey, da Growth, sempre da Growth. E aí vou colocar um pouco mais de água. Então você tenta carregar um pouco mais. Se você tiver sem sede, até mesmo usar, né, não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas é melhor você usar, sabe aqueles sucozinhos, Clyde, Mídia, esses que não tem açúcar? Então, você usa um pouco deles, que de novo, não é o ideal para a tua saúde, mas é emergencial, é uma vez só, então usa. Mas, logicamente, se você puder optar por um suco de limão com um adoçante stevia, vai ser muito mais interessante. Mas, faça a sua hidratação, certo? Leandrão, mas pode beber líquido junto da refeição? Ou isso aí vai me deixar com barriga, vai atrapalhar a digestão? Beleza, eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui para você dar aquela conferida.